Olá pessoal, tudo bem? Professor Wellington Duarte, mais uma vez na área. Hoje nós vamos completar a nossa aula passada, quando iniciamos o conceito de volume. Hoje nós vamos trabalhar com alguns problemas calculando o volume de blocos retangulares. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários, deixe também as suas sugestões, compartilhe essa aula, tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. E claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Em nosso primeiro problema, nós lemos o seguinte: para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. E está aqui. Veja que esta aresta mede 15, esta aresta mede 12 e a altura mede 5 metros. A capacidade máxima em metros cúbicos desse reservatório é de... Veja, nós vimos na aula passada que o volume é igual à área vezes a altura. Perceba o seguinte: para eu calcular a área, eu tenho que fazer 15 vezes 12. Veja que quando eu fizer 15 vezes 12, eu estou calculando a área do piso desta caixa, da parte de baixo desta caixa. E quando eu multiplicar pela altura, que é 5, então eu terei o volume em metros cúbicos. Então, vamos lá fazer esta pequena conta. Para facilitarmos, vamos começar fazendo 12 vezes 15, 60. E aqui eu repito o 15. Só posso fazer isso porque aqui é tudo vezes. Então, o volume será igual a 15 vezes 60, que dá 900 metros cúbicos. Este é o volume do reservatório mencionado, portanto, a alternativa E. Neste segundo problema, nós lemos o seguinte: na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta para paredes completamente cheia. Observe as dimensões dessa lata. Temos as dimensões aqui. O volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos é igual a... Veja, eu tenho que calcular primeiro aqui a base ou a área. Sabemos que o volume é igual à área vezes a altura. E o volume será igual à área, é 2 vezes 1,5. E aí eu vou multiplicar pela altura, que é 6. Portanto, o nosso volume será igual a 2 vezes 1,5, eu terei 3 vezes 6. Como todas as unidades estão em decímetros, eu terei 18 decímetros cúbicos. Neste nosso terceiro exemplo, nós lemos o seguinte: as arestas da base de um bloco retangular medem 13 centímetros e 5 centímetros da base. Sabendo que o volume desse bloco é de 520 centímetros cúbicos, qual é a medida da altura? Vamos aqui à nossa relaçãozinha. Volume é igual à área vezes a altura. O volume, o problema nos deu. Então, eu tiro o V de volume, coloco o 520. E a área podemos fazer 13 vezes 5. Então, aqui teremos 13 vezes 5 no lugar deste A, vezes a altura. Veja que 520 é igual a 13 vezes 5, é 65. Veja que aqui eu multiplico pela altura e o que eu tenho é uma equação de primeiro grau. Este 65 que está multiplicando, ele vai dividir o 520 aqui deste lado esquerdo do sinal de igual. Ele vai para lá na operação inversa. E aí, o H será o resultado desta nossa divisão. Então, vamos lá, 520 dividido por 65. Vamos tentar um 8 aqui. 8 vezes 5, 40, vão 4. 6 vezes 8, 48. 48 mais 4, 52.
Portanto, o resultado da nossa divisão é 8. 8 o quê? Veja que estamos falando de altura. Altura é uma medida linear, então é 8 centímetros. E a altura será igual a 8 centímetros. Esse é o resultado deste nosso problema. Agora nós vamos à leitura do nosso último exemplo. Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas medindo 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura que segue. Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o resultado obtido foi de... Veja que eu tenho aqui as caixas cúbicas. Antes de mais nada, vou contar quantas caixas eu tenho aqui. Veja que eu tenho uma caixa em cima, 3 caixas embaixo. Repare que embaixo desta caixa aqui em cima tem uma que não aparece nada. E embaixo destas 3 caixas aqui no meio, eu tenho 3 caixas que não aparecem e 3 caixas que aparecem. Então, eu tenho aqui uma caixa, eu tenho aqui 3 caixas e eu tenho aqui 3 que aparecem, 3 que não aparecem. Eu tenho 6 caixas, num total de 10 caixas. Para facilitar os nossos cálculos, eu recortei uma dessas caixinhas e coloquei aqui. Veja que essa caixa tem como arestas 40 centímetros. Então, olha, a base é 40 por 40 e eu tenho a altura que é 40. Então, nós temos o seguinte, o volume de uma caixa é igual à área vezes a altura. Então, o volume de uma caixa somente é igual a 40 vezes 40, que são as arestas da base. E quando eu multiplicar por 40, que é a altura, eu terei o volume total dessa nossa caixinha. Veja, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, e eu acrescento 3 zeros. 64.000 o quê? Veja, 40 centímetros de arestas. Então, teremos aqui 64.000 centímetros cúbicos. Veja que agora eu preciso transformar 64.000 centímetros cúbicos em metros cúbicos. E aí, eu vou recorrer à tabelinha que nós já conhecemos. Então, veja que eu vou pegar 64.000, conforme nós vimos na aula passada, e eu vou sair de centímetros cúbicos e ir até metros cúbicos. Veja que eu dou um pulo, dou 2 pulos no sentido da divisão. Portanto, eu vou dividir 64.000 por 1 milhão. E como eu estou dividindo, eu posso pegar e cancelar 3 zeros daqui com 3 zeros daqui. E eu ficarei com 64. Como me sobraram 3 zeros, eu vou andar no sentido da divisão, que é a esquerda, 3 casas. Uma casa, 2 casas, 3 casas e ponho 0, vírgula. Então, temos 0,064, o quê? Lembre-se que eu transformei em metros cúbicos. Veja que esse é o volume de apenas uma caixa, porém, nós sabemos que no total são 10 caixas. Então, eu tenho que pegar 0,064 e multiplicar por 10. E sabemos que quando multiplicamos por 10, andamos com a vírgula uma casa para a direita. Perceba você que o resultado aqui será 0,64 e a vírgula que estava entre esses dois zeros passa a ficar entre o 0 e o 6, ou seja, aqui. Então, teremos 0,64 metros cúbicos. A alternativa A é a resposta deste nosso simpático problema. Muito bem, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Não perca a nossa próxima aula, onde estaremos vendo a relação que existe entre metros cúbicos e litros, ou entre decímetros cúbicos
e litros. Desde já, sinta-se convidado. Até lá!